Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, de Língua Portuguesa, e a nossa aula hoje tem cenário. Olha que chique, que legal! Muito bem, hoje nós falaremos sobre dois gêneros, seminário e palestra. Bem, seminário e palestra são comunicações orais. Elas são produzidas, com o objetivo de transmitir um conhecimento a um público, não é mesmo? É uma apresentação com fala, isso aí. Bem, você com certeza já vivenciou essa experiência aí na sua escola. E aí, como que você se sente quando precisa falar em público? Já apresentou um trabalho aos colegas da classe? E presenciou uma fala em público, fora da escola, aí na sua comunidade, na igreja? Precisou se apresentar? Bem, saiba que essas falas, essa preparação aí é essencial. São falas que não são espontâneas, Os comunicadores, eles planejam a exposição, que é antes e durante a apresentação. Eles têm um cuidado, específico para que a fala seja bem entendida pelos ouvintes. Deve haver um planejamento, um estudo antecipado, para não ficar numa situação como a ilustração aí, Isso mesmo, Então, essas apresentações, elas se tornam mais comuns conforme nós vamos crescendo, Elas são fundamentais aí em certas profissões. Por isso que devemos observar o objetivo aí desses dois gêneros. Tanto a palestra quanto o seminário têm finalidade, e a finalidade é de informar e também levar uma reflexão a um determinado assunto. É uma série de exposições orais, é uma fala mesmo, uma conversa. É semelhante ao seu trabalho escrito quando você faz uma pesquisa. E aí, devemos ter o quê? Uma boa apresentação. Deve preservar aí essa questão do vocabulário, de uma escrita correta, não é mesmo? Isso aí. Assim também deve ser a apresentação. Pois bem, para esses dois gêneros, precisamos da arte de quê? De falar em público. Isso aí. Ambos trata-se de uma apresentação que é planejada. Mas a fala, ela é produzida diante do público. Então, é muito necessário que você tenha um cuidado e uma atenção com as palavras. Precisa que seja uma linguagem monitorada, um vocabulário variado, algumas construções bem precisas, atenção com a concordância verbal, nominal, entre outras mais. Mas precisa ser utilizada palavras e expressões que organizam um discurso para que o ouvinte ele possa entender com facilidade o que você quer transmitir. A fala ela deve ser natural, mas nada de usar muito aspectos da linguagem informal, Precisamos ter essa atenção aí. Um tipo de palestra que é muito conhecido é a aula expositiva. Isso aí, a aula expositiva, que é exercida por quem? Pelo professor. Esse momento que eu estou aqui agora com vocês, nessa conversa, nessa apresentação da aula sobre palestra e seminário, é um tipo de palestra. Então, o seminário, ele já é um trabalho em que é apresentado de forma oral também, um tema, só que geralmente ele é realizado por um grupo de estudantes. Já a palestra não. A palestra nós temos uma pessoa que vai apresentar. E o seminário já voltado para o grupo. Esse tipo de trabalho ele é muito comum em faculdade. O seminário é um método de estudo que assume diversas formas, mas o objetivo dele é um só, que é uma leitura, uma análise e uma interpretação. Isso aí. E a gente consegue estabelecer então a estrutura. Olha aí, estrutura. Primeiro falaremos da estrutura da palestra. Então, uma palestra, ela tem uma saudação, que é esse momento de iniciar, de cumprimentar, E aí, nesse momento, o apresentador já tem que deixar também o objetivo claro, Para prender a atenção aí desse público. Ele tem uma análise crítica do tema, que são
trechos que são bem semelhantes aos textos dissertativos, tá? Ele tem um apelo ao público, ou seja, né, esse apelo é quando o apresentador deixa claro o que ele quer direcionar, o que ele quer fazer a defesa e apresenta esse argumento aí. E o encerramento, né? Esse encerramento aí, ele faz a síntese, né, do que ele trouxe ali, do que ele tratou e faz uma despedida ali desse assunto todo que ele apresentou. Então, essa é a estrutura de forma geral. Agora estamos aqui, olha, um ambiente de palestra, né? Estão achando que eu vou dar uma palestra para vocês? Não, vou ficar só na minha aula mesmo. Mas aqui estamos nesse ambiente. Bem, esses locais têm um papel muito significativo. Atendem desde um especialista, né, que vem transmitir conhecimentos, até prêmios acadêmicos, algumas homenagens também acontecem, conferências, né? E mais. Eles geralmente são chamados de auditório, sala de evento, anfiteatro, né? E aí as pessoas ficam sentadas assistindo aí essa palestra. Agora, vamos falar do apresentador. O apresentador, ele é estrela aí, não é mesmo, na palestra? Sim, ele precisa garantir que a plateia tenha atenção voltada para ele, né? E que compreenda o conteúdo que ele vai compartilhar. Então, nesse sentido, é interessante, né, que ele utilize outros recursos. Sim, ele pode levar uma exposição de slides, apresentação de um vídeo, né, gráficos, imagens e outras ferramentas. Tudo que venha comprovar aí, né, dentro do raciocínio que ele quer transmitir. A palestra, ela é produzida por um especialista, né? Ele é um doutor no assunto, né? Ele foi convidado para falar daquele assunto específico. Ele é um gênero que conta com recursos típicos da oralidade. Sabe que recursos são esses? São os gestos, a entonação, a maneira como você fala e o olhar, né? Essa postura, todos esses típicos aí da oralidade, eles fazem com que você consiga transmitir uma desenvoltura no momento da sua palestra. E uma outra característica, né, é o fato de que é divulgado, né, oralmente, né, para um determinado auditório, né, que é coletivo, ele possui essa estrutura que é muito similar a textos dissertativos, pois as atribuições ali feitas, elas trazem a defesa de uma ideia, não, ou seja, tem um argumento, né, embasado, tem um convencimento do público para um determinado ponto de vista. Na palestra, muitas vezes, o próprio título dela você já consegue perceber qual que é esse ponto de vista aí que vai ser defendido. Então, o palestrante ele deve ser o quê? Um especialista no assunto, isso, para que o texto, né, tenha essa profundidade aí nesse momento, né? O ideal é até que ele faça esse texto mesmo, que ele escreva em casa sobre o que ele vai tratar nessa palestra, para quando ele estiver apresentando, ele demonstre aí então que a ideia que ele quer defender, né, os argumentos que ele vai utilizar. Então, a gente precisa entender que trata-se também, né, a palestra, de um texto, né, que é informativo, pois é muito comum que nas palestras a intenção é informar, né, mas esclarecer, né, sobre um assunto e levar até uma reflexão também. Então, o palestrante ele é figura essencial aí na palestra, ele é uma estrela mesmo, né? E ele precisa se portar e garantir essa postura aí no momento da apresentação. E agora, nós vamos falar sobre algumas características, isso, para um bom palestrante. Olha aí a imagem que nós temos. Bem, precisa considerar, né, que ele precisa encantar os participantes do evento, isso mesmo. O palestrante ele tem essa figura aí de encantar, para que todos os que estão ali, né, presentes, ficam interessados no que ele vai dizer, não é mesmo? E é logo nos primeiros instantes que ele faz esse encantamento. Então, ele tem que começar com uma abertura empolgante, isso, né? Ele tem que conter nessa abertura aí algumas questões que ele vai responder ao longo da palestra. Apresentar até mesmo um jogo de cintura, que quer dizer isso, né? Uma expressão que eu utilizei aqui. Eu já vou explicar. Esse jogo de cintura aí estão relacionados com as restrições, isso. Bem,
Antes da palestra, é preciso apresentar aí o que pode ser feito e o que não pode. Mas a gente sabe que existe, né, pessoas que acabam desrespeitando algumas normas, né? Como falar no celular, no meio da apresentação, ou o celular tocar, né? Perguntar antes da hora, né? Antes da hora programada. Isso aí o que acontece? Acaba atrapalhando ali o movimento, né? Atrapalha aquela apresentação, aquela palestra. Mas isso não significa que você deve ser grosso e mal educado, né, ao lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situação. O ideal é que você, né, possa realmente orientar, né, direcionar com delicadeza, para que os chatos de plantão aí não façam, né, esse tipo de situação aí, né, que é muito indesejado. Então, quando eles insistirem em algum erro, né, você pode ser firme, né, pode realmente colocar essa situação, mas sem desrespeitar ninguém, né, sem perder a cabeça, sem utilizar uma forma aí totalmente errada. Ter essa capacidade de dialogar abertamente, é importante que você tenha, né, isso com a plateia, isso é muito importante. Então, ao invés de você chegar e ficar apenas lendo os slides, né, sem tirar os olhos aí da tela, né, ou das suas anotações, porque lembra que nós falamos sobre isso lá no início, a palestra, você pode sim fazer suas anotações, né, o seu roteiro, até escrever mesmo o seu texto para você saber quais são os pontos que você vai levantar, né, o que você vai defender. Mas nada de ficar ali só fazendo uma leitura, né? O importante é você fazer essa interação, né? Dar esse espaço também para que eles possam participar. A apresentação é muito importante, né, que você crie durante essa palestra aí uma conexão, ou seja, que você tenha um olhar, né, e que você consiga perceber também o que a plateia está passando aí para você. E agora nós temos aqui o seminário. Falamos um pouco de palestra, do palestrante, dos tópicos importantes e agora nós vamos acompanhar o seminário. Lembra que lá na palestra nós tínhamos o palestrante, não é mesmo? Aqui no seminário nós vamos falar de grupo, isso. A estrutura, né, básica aí, que ela deve se apresentar é dessa forma, ó. É uma apresentação, os recursos audiovisuais, e também a postura, isso, teremos a postura aqui do apresentador, ó. O que é importante que a gente tem que perceber aqui? Bem, o seminarista é aquela pessoa que vai conduzir, que vai fazer aquela introdução. Geralmente lá em faculdades, né, ou até mesmo na sala de aula, né, no ensino regular, é o professor que faz isso, né? O que ele faz? Ele previamente ali, ele vai dividir, né? Ele vai iniciar. E aí ele vai passar a palavra para o grupo, né? E esse grupo ele pode utilizar também recursos. Ele pode levar slides, não é mesmo? A linguagem que predomina aí no seminário é a verbal, né? Vai ser a fala, a oralidade, a defesa, tudo relacionado aí com essa oralidade, com essa comunicação oral. Mas isso não quer dizer que você pode levar um material que venha, né, enriquecer. O vídeo, né, o próprio slide, ou um próprio papel mesmo, né, escrito ali com a estrutura que você, né, vai seguir e vai direcionar. O apresentador, ele deve se mostrar seguro. O tema tem que ter sido estudado bem antes, né? Você tem que se preparar. Além disso, está atento ao tempo previsto ali para a sua apresentação ali no seu trabalho em grupo. Não esquecendo que a sua fala, ela deve ser modulada. O que eu falo de modulada? Ou seja, uma fala cuidadosa, você precisa ser educado, pode até falar com segurança, com firmeza, né, com esse tom adequado, mas nada de falar muito baixinho ou muito alto, querer gritar, né, não precisa disso. Então a gente deve ter essa preparação e esse cuidado. Mesmo a gente sabendo, né, que a modalidade usada no seminário seja a falada, né, nós devemos evitar as gírias, né? Essa linguagem informal, devemos evitar. É importante esse cuidado. E agora, eu vou falar aqui algumas dicas. Isso que você pode estar fazendo antes aí, na sua preparação. O que você pode fazer, então, estudante? Você pode treinar em casa essa apresentação. Isso. Você pode treinar até com um familiar, com um amigo. Peça para que ele te assista em casa mesmo, né?
faça aí a apresentação do seu trabalho para ele. Isso vai ajudar que você pode perceber o tempo, pode favorecer, porque você pode marcar um tempo, né, para ver como que tá a sua fala. Você pode perder aí, né, essa insegurança, esse nervosismo, faz parte, né, essa emoção quando a gente vai apresentar algo. Então esse treino aí, ele vai facilitar, ele vai favorecer. Outra dica importante é um resumo, isso mesmo, escrever, né, o que você vai falar. Esse resumo, ele pode ser feito até em tópicos, isso também favorece, né? Chamado também de roteiro, tá? Isso tudo vai ajudar. E para aqueles que são mais tímidos, né, que têm um certo receio, uma dificuldade em falar em público, o que ele deve fazer então? Apresentar mais vezes, fazer mais treinos em casa, né? Porque isso pode ajudar aí na confiança na hora de falar, tá bom? Então é isso, estudante. Agora, outro assunto também, que o seminário ele tem função. É a função dele, a finalidade. O seminário, ele reúne pessoas. Olha a nossa imagem, que interessante, né? A gente pode perceber aqui que há o quê? Uma interação, isso, uma conexão. E no seminário, no momento do seminário, você consegue fazer isso, né? Você consegue refletir. O objetivo é esse, é ajudar a elaborar uma reflexão que é profunda, né, sobre um determinado assunto. Essa troca de ideia contribui para essa discussão ali do tema que está sendo tratado. Um detalhe também muito importante que a gente precisa falar, né, que é voltado muito, né, para a sala de aula aí, que a gente pode perceber que nas universidades, né, os estudantes, eles ficam sentados dessa forma, em círculos, né? Essa própria maneira aí já faz com que haja essa interação, né? Todos têm a oportunidade de se olhar, de falar e cada um dá a sua opinião. Então, esse formato, né, de círculo, ele ajuda muito aí no seminário. Agora, o palestrante, ele é um indivíduo que se comunica, não é? Ele precisa lá falar de maneira abertamente, dialogar, não é mesmo? Ele é uma figura principal aí, né, o palestrante. Voltando agora no palestrante, tá? Porque no seminário também vai ter um pouco dessas características, né? No seminário tem a pessoa que vai apresentar. E aí ele tem que incorporar esse papel de palestrante mesmo. Então, assim, é algo muito importante isso que eu vou falar. Nada de chegar e ficar lendo, só uma leitura, né, com os olhos para baixo, não. A intenção é que não seja dessa forma, né? O ideal é que você, sim, faça suas anotações, se prepare, mas no momento da sua apresentação tenha esse olhar, essa entonação, esse contato, né, visual, né? Isso é muito importante. E faz com que você consiga mesmo transmitir a sua fala de maneira segura e firme. Bem, são muitos detalhes, né, que ficam aí nas características de palestra e de seminário. Eu espero ter esclarecido algumas aí e feito com que você consiga entender, né, sobre o seminário e a palestra. Agora, nós vamos falar de uma modalidade diferente. Sim, workshop. Olha que palavra nova, diferente, não é mesmo? Então, esse é um outro formato que funciona muito bem no âmbito profissional, isso mesmo. O workshop, eles são estilo de treinamento, isso aí. Ele está totalmente relacionado com esse formato, né, de reunir as pessoas para buscar uma qualificação e uma interação também. Esse termo novo, ele vem alcançando grande espaço, e acontece muito em empresas, né? As empresas profissionais, elas tendem a levar, né, essa informação, essa nova modalidade, esse formato, mas o que a gente tem que entender? Que aí também tem um palestrante que vai apresentar um conteúdo, vai fazer com que tenha uma reflexão em grupo, e a pequena diferença aí do workshop, né, para uma palestra, é que o workshop ele tem um teor prático, isso mesmo. Ele tem essa abertura de diálogo, de envolvimento, de confronto, né? O workshop ele estimula trabalhos muito práticos. No momento em que você escuta ali aquela informação, você já tem que praticar. E aí trabalha com recortes, né, com trabalho, construção mesmo, né, organização de painéis.
E a definição é essa, né? Que o workshop, o objetivo desse evento é compartilhar conhecimento, trocar ideias. Bem, para encerrar, nós vamos considerar então que o seminário ele é dividido em 3 momentos, não é mesmo? A fase da exposição, da discussão e da conclusão. E aqui agora vale lembrar algumas dicas, isso aí, ó. Então nós já falamos tudo sobre isso aqui, mas vale essa atenção aqui evidenciada para você entender o seguinte, que treinar a apresentação é muito importante, fazer um resumo guia, preparar para falar em público. E aí, nós vamos finalizar a nossa aula aí sobre palestra e seminário. E agora é com vocês, momentos dos nossos recados. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Não se esqueça também, isso do nosso canal YouTube SMED-GV. Assistam as aulas novamente, ative o sininho para receber as notificações. Estudem, coloquem as atividades em dia. Um abraço e até a próxima aula.